Olá, é com muito prazer que estamos aqui para mais um bate-papo do canal Atenção Difusa Mulher, que sempre traz temas voltados para a promoção e a garantia da qualidade de vida. Por isso é muito importante que você curta, compartilhe os nossos conteúdos e se inscreva no nosso canal, mas se inscreve agora, não perde mais tempo. Se inscreve agora, não custa nada, mas para o canal faz uma enorme diferença, pois amplia o nosso universo. Faça seus comentários, queremos ouvir a sua opinião, pois aqui também é o seu lugar de fala. Segue a gente no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita coisa legal que eu e a Lígia que a gente prepara para vocês, legal lá no Instagram. Então segue a gente lá, tá? E se inscreve no canal aqui. Então, vamos ao vídeo. Quando ouvíamos falar sobre mudanças climáticas, parecia algo que iria demorar muito tempo para acontecer. Parecia que daria tempo de mudar a maneira predatória como a humanidade vive no planeta. E, enfim, poderíamos evitar as tragédias ambientais. Mas, recentemente, o que estamos vendo são eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. São cenários de seca ou de muita chuva, parecendo cena de filmes apocalípticos. Para mim, ao ver Porto Alegre totalmente alagada, foi uma sensação de que estamos atrasados em impedir as consequências das mudanças climáticas e seus efeitos. E quem conversa conosco sobre o assunto é Sandro Leonardo Alves, engenheiro florestal, mestre em zoologia, ecologia e conservação, analista ambiental do ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, e responsável pelo ICMBio de Volta Redonda, gestor da área Floresta da Cicuta, área de relevante interesse ecológico, situada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele é também vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Volta Redonda, o CONDEMA. E foi o nosso parceiro aqui no canal, uma participação fundamental para que o canal crescesse, como o nosso técnico nos encorajava, dava bronca também, né? Era um pouco bravo, é o nosso querido Agridoce, assim, um apelido carinhoso meu e da Lígia, com o Sandro, né, que um pouco bravinho com a gente, mas com todo aquele carinho especial que a gente só tem a agradecer. Seja bem-vindo agora no nosso canal como entrevistado. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando com você e com todas as seguidoras e seguidores do canal Atenção Difusa Mulher. Então, Sandro, falando de mudanças climáticas, né? Ainda há tempo de impedir as ocorrências dessas tragédias ambientais, ainda há tempo de impedir, mas antes disso, explica para a gente o que são mudanças climáticas e quais as definições para termos como aquecimento global, efeito estufa. Então, Carlinha, qual o conceito assim mais básico de mudanças climáticas, né? Basicamente, mudança climática são as transformações profundas e significativas que a gente tem a longo prazo, duradouras, nos padrões de temperatura e clima do planeta. Então, a gente tem, ao longo da história do planeta Terra, padrões de temperatura, né? Padrões de clima. E esses padrões começam a ser transformados, modificados de maneira duradoura. E aí a gente não está falando de eventos pontuais, um evento que aconteceu pontualmente, um evento extremo. A gente está falando de mudanças duradouras, profundas, que fazem esse padrão que sempre existiu ao longo da história do planeta se modificar. Essas modificações é o que a gente chama de mudanças climáticas, né? E mudanças climáticas é um conjunto de fatores, de elementos, de alterações globais, né? Dentre elas, o aquecimento global, né? Que nada mais é do que a produção de gases que vão para a atmosfera e aumentando a temperatura muito além do normal. Essas mudanças que a gente chama de temperatura, né, mudanças climáticas, essas oscilações de temperatura, elas podem acontecer de causas naturais, e sempre aconteceram na história do planeta, devido a variações no ciclo solar,
mas desde mais ou menos 1800, com a Revolução Industrial, que trouxe toda a utilização principalmente de combustíveis fósseis, né, e foi a ascensão das indústrias no planeta todo, as atividades humanas é que começaram a ser o principal fator impulsionador dessas mudanças, dessa desregulação do clima, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, que leva a esse aumento na temperatura média da superfície da Terra, devido justamente a esse acúmulo desses gases do efeito estufa na atmosfera. Então, o efeito estufa é uma manta que cobre o planeta natural que existe e que é fundamental para a sobrevivência humana e de todas as outras espécies biológicas. Mas acontece que é como se tivesse um frio e você puxa um cobertor para dormir naquele frio. Aquele cobertor ali é o suficiente. Agora, joga 5 cobertores daquele em cima de você. Você vai começar a suar, você vai sentir muito calor, mesmo estando frio lá fora. Então, exatamente essa analogia serve para explicar o papel desses gases de efeito estufa que estão sendo lançados à atmosfera por atividades humanas e que aumentam esse efeito estufa, aumentando o aquecimento global e provocando o que a gente chama de mudanças climáticas. Mas não apenas indústrias, queima de combustíveis fósseis. O principal gás do efeito estufa que provoca esse aquecimento é o dióxido de carbono, o famoso CO2, né? E esse CO2 ele é absorvido pelas florestas. Então, as florestas no planeta é o que a gente chama de sumidouros de CO2. Desempenham um papel fundamental em captar esse CO2, não deixar ele na atmosfera para aumentar o efeito estufa, então ele estoca ali dentro daquela floresta. Quando você derruba essa floresta ou queima, esse gás volta com força total para a atmosfera e volta diretamente para o efeito estufa, gerando aquecimento global e causando essa disfunção climática que a gente chama de mudanças climáticas. E é interessante, Carla, porque hoje a gente já não está nem mais quase chamando de mudanças climáticas, a gente já está usando um outro termo que é de emergência climática. Sim. Só para você ter uma ideia, em 2008, numa Conferência Nacional de Meio Ambiente, o tema era mudanças climáticas, isso em 2008. O tema da próxima, que vai ser em maio de 2025, é emergência climática, porque a situação chegou num ponto em que a gente precisa agir, as mudanças climáticas são uma realidade, não são mais exceção, é a regra, só que a cabeça dos nossos gestores ainda estão num tempo de quase que de pré-revolução industrial, quando ainda não existia nenhum tipo de regulação climática. Então, Sandro, essa é uma das preocupações em relação a esses efeitos dessas mudanças, que são os processos climáticos que chegam a um ponto que pode se tornar irreversíveis. E nesse contexto, já há como apontar alguma localidade ou região nessa condição irreversível? Você colocou uma questão das florestas aí, que a gente está vendo que é muito mais do que desmatar somente, né? O caos é muito maior e o problema é maior. Mas tem algum lugar que não tem mais o que fazer, falam muito de derretimento de calotas polares. Fala um pouco para a gente se realmente já temos algumas situações que são irreversíveis. A ciência está aí para mostrar que existem inúmeros exemplos de situações irreversíveis provocadas pelas mudanças climáticas, né? Você citou a questão do derretimento das calotas polares, que talvez é o mais emblemático, assim, né? É o mais midiático, né? É um exemplo muito impactante de você ter camadas de gelo, que em inglês chama até permafrost, que é gelo permanente, que eram para ser permanentes, né? Você vê digelando, derretendo no Polo Norte e no Polo Sul, causando prejuízos em escala global. Então, isso talvez é um exemplo mais clássico. Mas a gente tem mais próximo da nossa realidade e mais próximo da faixa da zona tropical do planeta, que é onde a gente se encontra, né? O Brasil se encontra, nós temos um processo chamado de savanização da floresta. Isso é muito importante. Quando você derruba uma floresta, essa floresta, ao voltar, ela volta já num ambiente mais aquecido, com as temperaturas mais elevadas,
que ela já quase não volta mais como uma floresta, ela volta quase como uma savana, que é um ambiente onde você tem árvores menores, mais preparadas para calor, um ambiente completamente diferente. E isso tem impacto direto, porque esse ambiente mais savânico, ele não tem essa capacidade tão forte e grande de capturar o CO2 da atmosfera como a floresta tropical tem. E não é só isso, outros danos irreversíveis também que já foram, estão sendo, já foram e vêm sendo cada vez mais descobertos, identificados pela ciência, pela boa ciência, são os processos de extinção de espécies, extinções locais de espécies, cuja causa é justamente o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, as espécies elas estão sendo obrigadas a se deslocar de ambientes onde ela atualmente hoje está, já não comporta mais, porque as temperaturas já estão tão elevadas que elas não conseguem mais se adaptar. Então, elas precisam ir se deslocar. Nesse processo de deslocamento, essas populações que ficaram não conseguem sobreviver nesse novo cenário. Então, a gente tem que entender que ou a gente começa a agir para mudar, ou a gente vai chegar no que a gente chama de ponto de não retorno. Muito se fala nisso. A gente está caminhando em vários aspectos do planeta ao ponto de não retorno. É um ponto onde você chega que não interessa mais o que você vai fazer, não volta mais a ser como era antes. Não volta. Então, não adianta a gente tentar ficar trabalhando só no hoje, em querer enxugar o gelo. A gente tem que estar colocando água no freezer para fazer mais gelo lá na frente, para a gente ter gelo. Então, a gente tem que ter essa cabeça, como eu falei, a gente estava falando da cabeça do gestor, né? Os gestores públicos que detêm o poder de fazerem as políticas públicas que vão modificar esse cenário catastrófico que a gente se encontra, ainda está numa cabeça muito de resolver a catástrofe, não de prevenir. Então, se a gente não virar essa chave para prevenção, a gente vai fatalmente chegar a esse ponto de não retorno. E o ponto de não retorno, como o próprio nome já diz, não adianta mais chorar o leite derramado, que não tem mais o que fazer. É irreversível. Então, agora vamos falar, embora a gente tenha que pensar mais adiante, mas a gente já está vivendo isso, né? Que já não é de hoje, que os eventos climáticos extremos têm acontecido no Brasil também. E o mais recente, que não tem como a gente não deixar de falar, foram as inundações no Rio Grande do Sul. Então, você poderia fazer, você já começou a falar alguma coisa desse processo das savanas, né? Você poderia fazer uma avaliação da situação do Brasil e quais regiões serão mais afetadas e de que forma? A gente fala assim, até com pesar, né? Serão mais afetadas, tipo assim, parece que não tem mais como segurar. Então, como que você faz essa avaliação aí no nosso país? O Brasil tem exemplos vários, né? O Brasil, com essa extensão continental, um país de extensão continental, e por estar na faixa da zona tropical do planeta, tem vários exemplos. Como eu já falei, esse processo de savanização, principalmente na Amazônia, ele afeta diretamente o que a gente chama de rios voadores, que é esse processo de evaporação da floresta que joga umidade para a atmosfera, e essa umidade é tão grande porque a floresta é extensa e que consegue entrar numa corrente atmosférica e chegar até aqui no sul-sudeste e provocar chuva. Então, a chuva que a gente recebe aqui no sudeste, nas regiões mais sul e centrais do país, vem através do que a gente chama de rios voadores, corredores atmosféricos de umidade, proporcionado pela floresta tropical amazônica, né? A gente tem, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, outro exemplo, né, de deserto. Quando a gente fala assim de deserto, a nossa cabeça imediatamente vai lá para a África, Saara, né, o deserto do Saara. Mas nós temos deserto no Brasil. Se a gente vai no Nordeste, o processo de desertificação com as mudanças climáticas tem avançado a níveis assim drásticos. É um deserto que tem aumentado cada vez mais enquanto a gente fica naquela coisa lúdica do deserto do Saara. A gente está formando o nosso deserto do Saara aqui no nosso próprio país. A gente tem no Brasil, né, você perguntou como que é de uma forma mais afetada. A gente tem um país que teve, infelizmente, um crescimento sem nenhum tipo de planejamento, em que as cidades foram se estabelecendo sem nenhum planejamento, nas margens de rios, muito próximo do mar, ou seja,
O que era para ter vegetação para proteger beira-mar, manguezais e margem de rio, hoje você tem cidades inteiras. E o processo de mudança climática, de aquecimento global, vai fazer o nível dos mares aumentar e vai atingir diretamente essas pessoas. Então, o Brasil é um exemplo clássico de impactos negativos e danosos aos ambientes naturais e a todas as espécies biológicas, incluindo a espécie humana. Então, e como eu disse no início, você reforçando, para muitas pessoas essa realidade parece distante, parece que isso não vai acontecer ou não, né? Mas não é distante, é uma realidade bem presente. Então, diante dessa questão de como são realidades presentes e atuais, como as tragédias climáticas violam os direitos humanos, os direitos das pessoas, e o que são os refugiados climáticos? Essa pergunta é interessante porque cada vez mais a gente vai ouvir e cada vez mais esse debate vai ser preciso ser feito, é necessário, porque a gente cada vez mais vão surgir, as mudanças climáticas vão provocar cada vez mais refugiados climáticos ao longo de todo o planeta. Os refugiados climáticos são todos aqueles que são forçados a se deslocar devido às mudanças climáticas. Ou seja, a gente está falando de milhões de pessoas, milhões. E hoje você não tem no arcabouço legal nenhum tipo de amparo a esses refugiados. A gente tem um Estatuto dos Refugiados da ONU, que é um estatuto que funciona, aplicado para todos os refugiados do planeta, mas que não fala uma linha sequer dos refugiados a partir do clima, das mudanças climáticas. Então, essas pessoas, que são milhões hoje, estão completamente desamparadas, sem nenhum tipo de proteção na legislação atual. E é uma coisa que a gente vai precisar pensar e avançar. Não é avançar somente no debate, né, dos refugiados, mas avançar também na legislação, em criar uma proteção para esses refugiados climáticos. E é interessante que essa discussão, Carlinha, de refugiados climáticos se vincula diretamente à discussão do racismo ambiental, que é um tema importante da gente sempre trazer, debater, porque a maioria desses refugiados climáticos serão aquela população que não consegue se estabelecer em áreas privilegiadas, em áreas distantes onde vai ser afetado, onde é mais afetado, principalmente a questão do aumento, né, dos mares e dos rios. Então, assim, são essas pessoas que estão na beira dos rios. A gente tem um padrão de distribuição das nossas cidades, aí eu falo, por exemplo, aqui para a noxa realidade do município onde nós estamos, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e eu acho que é um padrão de todas as outras cidades, em que as pessoas, a elite da cidade, as pessoas com maiores recursos, né, de maior renda, estão longe do rio e nas áreas mais altas da cidade. E quem é que está na margem do rio? Quem é que está na beira do rio? É o povo pobre, principalmente o povo preto desse país. Por isso que se fala racismo ambiental. E são esses que se transformarão, os primeiros a se transformar em refugiados climáticos. São pessoas que se deslocam, perdem tudo para ir, perdem sua casa, sua cidade natal, para ir para um lugar completamente desamparados. Ô, Carla, outro dia eu estava acompanhando um podcast sobre mudanças climáticas e eu vi uma especialista falando uma expressão que me chocou muito, porque até então eu não tinha ouvido falar dela, de ansiedade climática. Sim, ou seja, existe. Uhum. As mudanças não estão provocando apenas impactos negativos e irreversíveis na questão de extinção de espécies, de alteração de temperaturas, mas também no nosso psique, no nosso psicológico. Teve pessoas no Rio Grande do Sul que, durante o processo das enchentes lá, foram dar entrevistas, elas estavam falando que elas estavam querendo ir para um lugar que não chovia. Olha o tipo de ansiedade climática. Eu quero sair daqui para ir para um lugar que não chova. A ponto da pessoa falar, querer ver a chuva como elemento ruim, sendo a chuva um elemento fundamental, sagrado para a sobrevivência humana. Entendeu? Aquelas pessoas que ficam dia e noite ligadas em querer saber se vai chover, se vai fazer calor, se vai ter a bomba de calor. Então, olha o nível do que está afetando a gente. Então, a gente tem que falar de refugiados climáticos, tem que avançar na legislação e tem que avançar também no cuidado psicológico e nesse cuidado dessa ansiedade climática que está abatendo o planeta inteiro.
A gente viu muita gente que voltou para casa, teve que sair da casa de novo. Então, é um processo muito, extremamente traumático, né? E o que a gente pode fazer, então, Sandro, no dia a dia, para contribuir com a redução dos impactos climáticos, além de cobrar das autoridades, porque as autoridades, como você falou, os gestores, eles têm responsabilidades, muitas responsabilidades. Então, além de cobrar dessas pessoas, das autoridades, dos gestores, além disso, o que a gente pode fazer? O que a gente deve mudar no nosso modo de vida na Terra? Será que a gente teria que fazer uma mudança aí no nosso dia a dia? Como que seria isso? Olha, Carlinha, eu poderia ser clichê aqui e falar para você uma lista assim, de 20 coisinhas que podia mudar. Apagar a luz, não jogar lixo no rio, essas coisas. Mas eu acho que isso assim já está tão de maneira positiva que eu digo isso, já está tão batido, né? Que bom que esteja, que eu prefiro falar numa outra questão. Eu prefiro falar como uma das principais contribuições que nós podemos dar é nos envolver no debate, participar do debate, participar das instâncias que debatem e, principalmente, que definem as políticas públicas que vão resultar em maior ou menor prejuízo para o meio ambiente. A gente está com um Congresso com um chamado pacote de destruição, é um conjunto de leis e de mudanças na Constituição que só dão para trás, é um dos maiores retrocessos. Esse pacote traz um dos maiores retrocessos para a legislação ambiental. É isso que a gente quer? A gente vai deixar, no pleno momento que a gente está discutindo mudanças climáticas, emergências climáticas, a gente vai permitir que a legislação retroceda, sendo que a gente tinha que estar avançando. Então, assim, se envolver na discussão, no debate, é importantíssimo. Vou falar um exemplo que é muito bom para quem quer participar, quem quer se envolver, quem quer fazer a diferença, né? Depois de 13 anos, sem nós termos no país a Conferência Nacional do Meio Ambiente, a gente vai voltar a ter, em maio de 2025, a Conferência Nacional do Meio Ambiente, que o tema vai ser emergência climática. E a Conferência Nacional, que vai ser em maio de 2025, já começou agora com as etapas municipais. Então, os municípios vão começar agora a fazer as conferências municipais de meio ambiente, que é a etapa preparatória para conferências estaduais e que culmina na Conferência Nacional de Meio Ambiente. Então, assim, o que vai ser discutido nessas conferências municipais de meio ambiente? Emergência climática, mitigação, formas de prevenir, justiça climática, um outro tema que a gente precisa discutir muito, né? Quem são os injustiçados do clima? Aí estão os refugiados, aí entra a questão do racismo ambiental. Então, assim, existem essas instâncias para discussão e o debate não fica somente no debate. Por exemplo, no caso da Conferência Nacional do Meio Ambiente, saem 10 propostas dos municípios, os estados elencam as prioritárias e levam para o nacional. E o que acontece quando chegam essas propostas lá na Conferência Nacional? Elas viram subsídios para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, de Mudança Climática. Então, percebam que uma discussão que às vezes você começa participando de uma conferência, de uma etapa municipal, uma conferência municipal de meio ambiente na sua cidade, vai culminar com um subsídio que vai subsidiar a implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas. É isso que a gente precisa, cara. A gente precisa de uma política norteadora no país todo, uma política de mudanças climáticas, que não pense apenas em resolver a catástrofe, mas principalmente em prevenir a catástrofe. Então, em resumo, o que eu digo assim, a principal contribuição é se envolva, discuta políticas públicas, participe das instâncias de discussão e não precise ir longe, as instâncias de discussão do seu município. Isso é o mais importante. Todo mundo tem algo a falar, porque todo mundo vai sofrer e está já sofrendo com o aquecimento global e as mudanças climáticas.
Então aí, ó, fica o recado, se envolva, procura saber o seu município, na sua cidade, quem está fazendo, está falando sobre isso, quem se junta para falar sobre isso de forma séria, né? De forma séria sobre a questão da poluição, sobre a questão das queimadas, sobre a questão daquilo que está no dia a dia, principalmente poluição atmosférica, que é a situação nossa aqui, da nossa cidade. Então se envolva, acho que é o mais importante, né? Então, Isso. Sandro, obrigada. Né, nossa, muito bom nessa conversa. E a gente espera assim que as pessoas realmente se conscientizem, se envolvam em relação a preservar o nosso planeta, que a gente não tem para onde ir, né? A gente só tem aqui, né? E essa questão da violação dos nossos direitos, né? Que no caso são nossas, onde morar, então, que é o principal, e a gente pode ficar sem, né? Sem os nossos lares, sem as nossas casas e sem outras coisas. Então é importante realmente discutir, não ficar pensando que mudança climática é uma coisa fora da nossa realidade. Não, é no dia a dia. Então tem que se envolver mesmo, se envolver aí nas mobilizações, né, que estão aí, sempre tem, assim, a gente tem que ver que sempre tem alguém se mobilizando. Então vamos nos envolver com essas pessoas, né, Sandro? Vamos nos envolver com essas pessoas. É isso, Sandro. Obrigada. Valeu muito. De nada, foi um prazer estar aqui, estarei sempre aqui, sempre que for chamado para discutir questões ambientais, tão necessárias questões ambientais. Parabéns aí pelo canal. Vida longa ao Atenção Difusa Mulher. Vida longa. Vai, confira os contatos do Sandro aqui na tela. Na descrição do vídeo também vai ter mais informação sobre esse tema, né? E sobre essas questões aí de mudança climática. Agradeço a Lígia Passo, que junto comigo atua na produção desse canal. Juntas temos como objetivo fazer do Atenção Difusa Mulher um espaço de informações de qualidade. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!